Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito, o outro a fé. Pelo mesmo Espírito, o outro a graça de curar doenças. No mesmo Espírito, o outro o dom de milagres. Outro profecia, a outro discernimento do Espírito, a outro a variedade de línguas e outro, por fim, a interpretação de línguas. Mas um é o mesmo Espírito que distribui todos esses dons repartidos a cada um como lhe apraz. Porque como o corpo é todo com muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos, e todos fomos empregados do mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse, eu não sou mais mão, por isso não sou corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? Se a orelha dissesse, eu não sou olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo fosse todo olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs do corpo para um dos membros, como lhe aprouve. Se todos falassem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que temos menos honrosos, esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recantá-los com mais empenho, ao passo que os membros deste não reclamam de tal cuidado. Deus dispôs do corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não o têm, para que não haja disseções do corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado, uns para os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Se um membro é tratado com carinho, todos os outros são congratula com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem puder beijar a Sagrada Escritura, veja a Santa Palavra de Deus, que eu vou trabalhar agora com um pouco com essa leitura aqui. Amém? Aqui eu consagro cada palavra da minha boca aos cuidados de Nossa Senhora. Vamos nessa. Então, amado e amada igreja, vocês que me acompanham, a palavra do Senhor está voltada, a gente vai trabalhar com essa característica hoje, né? A comunidade de Coríntios ali, ela é no local localizado na Grécia, numa região chamada Acácia. Então, ali no ano 27, né, o apóstolo vai formar aquela comunidade. Então, Paulo ele forma uma comunidade ali em Coríntios. Coríntios é uma comunidade que era famosa por ser um lugar ali de impureza, é um lugar de impuro. Então, ele forma essa comunidade em Corinto. Então, ali existe uma queixa, porque algumas pessoas ali a gente vê, de acordo com a própria Sagrada Escritura, que ali São Paulo, ao formar uma comunidade, ele distribui cargos, ele distribui dons, ele distribui afazeres. Então a gente pode notar que ao longo do tempo, as pessoas que se destacavam mais no cargo daquele, o apóstolo São Paulo, pela graça de Deus, acabavam se destacando, e as pessoas que ficavam com um cargo menos visto, menos honrosos, menos notado, acabavam se sentindo desprezada, descartada, humilhada, coisa e tal.
Hoje eu quero voltar essa pregação para a igreja, para a nossa atualidade, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa vida cristã. Você que me acompanha, você que é católico, você que é cristão, hoje a palavra do Senhor, por meio desse profeta que você escuta, desponta um chamado para a tua vida. Volta para a igreja, volta para a casa do Senhor, volta a servir, porque há muito serviço a ser realizado. A última live que eu fiz, eu falava que o cristão já está sendo perseguido, o cristão já está sendo decapitado, o cristão já está sendo degolado, nossa religião cristã já está sendo massacrada, perseguida. Precisamos de você em ordem de batalha, como o apóstolo São Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, combate o bom combate da fé e conquista a vida eterna para a qual foste chamado. Cada um de vocês tem um dom, cada um de vocês tem um ministério, cada um de vocês tem um chamado. Ninguém nasceu aleatoriamente, ninguém nasceu no por acaso, ninguém nasceu sem um a fazer. Deus distribuiu talento para cada um, Deus distribuiu dons para cada um, Deus distribuiu graças e bênçãos a cada um. A gente pode se colocar aqui naquela parábola que o Senhor coloca dos talentos. A um Deus deu um, a um Deus deu três, a um Deus deu 5. Aí muitas vezes a gente vê hoje na igreja um desequilíbrio com essa visão hoje. Hoje às vezes a pessoa está todo mundo fixado no cargo do irmão, mas acaba esquecendo qual é o teu chamado. Se eu vou para uma igreja hoje, eu vejo uma pessoa cantando, eu não ousaria cantar, eu não tenho voz para cantar, eu não tenho afinidade para cantar, eu não tenho jeito para cantar, eu não tenho qualidade espiritual para decorar, eu não tenho essa espiritualidade, esse não é meu carisma, esse não é meu chamado, esse não é o meu dom, esse é o dom de quem Deus quis dar. Eu não tenho como ultrapassar a linha que Deus colocou sobre minha vida. Então hoje qual é o grande problema da nossa atualidade? É que todo mundo quer olhar o dom do irmão, esquecer do seu. Quando a gente, muitas vezes, é muito comum hoje ver numa igreja, chega um pregador e o pregador prega, o pregador ele é usado pelo Espírito Santo. Entende o que eu estou falando? O Espírito Santo, não é ele que fala, não sou eu que prego, é a autoridade daquilo que foi chamado em mim. Eu sou descartável. Eu sou, por exemplo, aqui para me colocar no exemplo que é citado, eu sou mais ou menos aquilo que descreve o livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19. Viemos do pó e ao pó retornaremos. Eu sou aquele pó. Eu tenho paz interior em reconhecer que eu sou aquele pó. Eu sou apenas um instrumento. Se Deus não me quiser mais, ele vai usar outro. Então quem prega hoje na igreja é assim, quem canta hoje na igreja é assim, quem arruma um som é assim, quem faz o arranjo de flores é assim. Cada pessoa tem um carisma, cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem um ministério, cada pessoa tem um dom. Esse não é melhor que aquele, porque aquele parece ser mais que esse, porque aquele se destacou e aquele ficou ali escondido, fora do prumo. Não, aquele que lava banheiro, aquela que trabalha na cozinha, aquela que arranja flores, aquele que arruma o som, aquele que vai para outros lugares, não é menos daquele que prega, daquele que canta, daquele que se destaca. E existe uma necessidade espiritual de despertar as pessoas na fé para essa realidade. Hoje eu vejo um desequilíbrio muito grande disso. Às vezes a gente vê um pregador pregar e as pessoas querem imitar aquilo que não é dela. Eu tenho minha maneira própria de pregar, você tem sua maneira própria de pregar, Padre Gabriel tem a maneira dele, Irmão Trovão tem a maneira dele, o pessoal da Canção Nova tem a maneira dele. Cada pessoa tem sua própria maneira de pregar. Eu estou no lugar que Deus quer, eu estou exercendo o ministério que Deus quer, eu estou vivendo aquilo que Deus quer, se eu souber caminhar na vontade de Deus. Cada pessoa tem o seu lugar. Então hoje o primeiro passo da pregação é: cada pessoa tem o seu lugar na igreja, cada pessoa tem o seu lugar no olho de Deus, cada pessoa tem sua especialidade no lugar de Deus. Deus tem um projeto para você, e o projeto que Deus planejou para você, ele não se enquadra com o irmão da direita, ele não se enquadra com o irmão da esquerda, é o seu projeto. Deus quer aquilo para você, então você vai brilhar onde Deus quer. Você que lava um banheiro, você que faz um arranjo, você que prepara um carro, você que faz lotação, não é menos daquele
daquele que canta, não é menos daquele que prega, não é menos daquele que fica nas apresentações. Você é especial. E para o outro ponto da pregação que eu quero trazer hoje, vocês que estão de fora, vocês que estão afastados, vocês que se afastou da igreja por motivo de alguém, que alguém ofendeu, que alguém menosprezou, que foi mal compreendido, o chamado que Deus faz, ei, Deus está te chamando hoje. A palavra do Senhor fala em Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 15. Eu já não te chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu te chamo de amigo. Ei, Deus é teu amigo. A palavra do Senhor fala em 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, que aquele que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo. Quem habita em você, quem habita em mim, quem habita em cada um de nós após o nosso batismo? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus. Então Deus, ele habita em cada um de nós. Deus tem um projeto para cada um de nós. A palavra do Senhor também fala no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, antes mesmo de teu nascimento eu já te conhecia. O Senhor está falando para você que me escuta hoje, antes de você nascer, antes de você vir a esse mundo, antes da tua mãe descobrir que estava grávida de você, Deus já te conhecia, do erro, do olhar da eternidade. Deus conseguia enxergar o projeto que ele tinha para a tua vida. E agora é um tempo especial, agora é um tempo necessário, agora é um tempo árido, onde é preciso que desperte profeta, precisa despertar homens e mulheres com disposição, com coragem, sem medo do que vão achar, do que vão pensar, das perseguições. É para pregar a verdade. A igreja precisa de você, Deus, ele precisa de você, e não se estranhe com aquilo que eu citei agora, que Deus precisa de você, porque quem cita isso é um doutor da igreja de Santo IV, chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho vai falar assim: o Deus que te criou sem ti não pode te salvar sem ti. Deus te criou sem tua ajuda, mas para ele te salvar, ele precisa do teu sim, ele precisa do teu querer, ele precisa da tua vontade, porque Deus não carrega no colo, Deus, ele nos deixa a liberdade. É por isso que a palavra do Senhor, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, vai dizer: eis que estou de pé e baterei a porta, se me deixar entrar, eu cearei contigo e eu com ele. Se me deixar entrar. Deus, ele só entra no lugar aberto. É diferente de João capítulo 10, versículo 10. O inimigo só veio para roubar, matar e destruir. Quem invade é o inimigo, quem invade é o demônio. Ele não pede licença, é só deixar uma brecha aberta. Ele faz a bagunça na tua casa, na tua família, no teu ministério, no projeto da tua vida. Ele faz uma arruaça, mas Deus, ele pede para entrar. E ele quer entrar hoje na tua vida. Ele quer um sim hoje para o teu ministério. Ele quer te reavivar. Vem pregar a palavra. Pregar a palavra não é só eu na live, não é só eu no microfone, não. Você prega muito quando você, mãe, manda seu filho para o texto dos homens. Quando você, esposa, manda seu marido para a missa. Quando você, marido, chama a sua família para ir à adoração da quinta-feira. Quando você, família, dá um testemunho, como diz o Josué, no capítulo 24, no versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Temos diversidade de maneiras para pregar. O apóstolo São Paulo citou uma diversidade de dons, mas Jean está citando uma diversidade de pregar. Você prega com sua roupa, você prega com seu comportamento, você prega com sua família, você prega pedindo perdão, você prega abaixando a cabeça, você prega do jeito que você adora, do jeito que você comunga, do jeito que você trata o irmão, do jeito que você volta atrás. Não estou falando de pecado. Eu peco, tu peca, todos nós somos pecadores. Estou falando de comodismo. Você prega quando você não se acomoda num pecado. Você prega com sua vida. Foi isso que viveu São Francisco de Assis, aquele maluco que impactou no século XIII o mundo até os dias de hoje. Pregar com a vida, se necessário, usar as palavras.
Se você voltar ao ministério, se você voltar à conversão, é uma maneira de evangelizar. Estamos necessitando de soldados no combate. Estamos necessitando de homens e mulheres que digam: eu vou dar meu sim, mas não vou confiar na minha força. Eu sei que a onipotência da mão de Deus vai me sustentar. Eu sei que a mão de Deus vai me dar força. E se eu cair no caminho, jamais vou desanimar. O seu sacerdote me espera para eu confessar. É isso que diz o Evangelho de São João. No capítulo 20, no versículo 23, Jesus soprou o Espírito Santo e diz: aqueles que perdoarem o pecado, lhes serão perdoados. Aqueles que vocês retêm o pecado, lhes serão retidos. Nós sabemos que o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, vai dizer que Jesus ali levantou Pedro para ser o primeiro papa, os discípulos eram seu sacerdote, o padre da tua paróquia, o bispo da tua paróquia, ele recebeu de Deus essa sucessão apostólica de Pedro, até no padre da tua paróquia. Se você caiu, não desanima não, não entre em constrangimento não, o teu particular é com Deus. Olha para a cruz de Cristo, olha para a Eucaristia, levanta 10, 15, 100, 120, 1 milhão de vezes se for necessário, mas combate o bom combate, combate com a vida, não olhe para o constrangimento não. Ei, o testemunho vem do nosso querer. Conversão precisa de decisão, conversão precisa de querer. Se você não quer, ninguém te obriga, nem mesmo o próprio Deus. Nem mesmo o próprio Deus. Pode vir um batismo no Espírito Santo, você pode repousar, você pode olhar a língua, você pode estar cheio de dom. Se você não quer, não vai ter mão para te carregar. Mas é preciso que você lute por sua salvação. E quando você luta pela sua salvação, o espelho que Deus vai modelar a tua vida de tal autoridade espiritual que vai ser um espelho para todos ao teu redor. E isso é pregar também. É tempo de você testemunhar a sua fé sem medo. É tempo de você botar no seu status de WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Vai para cima! Quando chegar o tempo da perseguição, quando chegar o tempo da provação, Deus vai honrar a tua fé. Deus não ama para mentir, diz a Sagrada Escritura. Mas o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 831, diz que Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. E a verdade que eu te anuncio hoje, o próprio Jesus fala em Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 6. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho é por Jesus. O próprio Jesus fala no Evangelho de São João, no capítulo 15, no versículo 5, sem mim nada podereis fazer. É tempo de se apegar com Jesus. É tempo de ter uma vida de confissão raiz, mensal. Não deixa o padre ouvir isso não para ele me apedrejar. Uma vida de confissão raiz e mensal. Você precisa participar da Santa Missa. Se você tiver oportunidade, não perca uma sequer. Uma missa sequer não perca, porque haverá um tempo que você não vai achar missa. Haverá um tempo que você não vai se confessar com tanta facilidade. Haverá um tempo que você não vai poder ter tanto a oportunidade de absorver da Sagrada Escritura. Haverá um tempo que você não vai poder andar com o rosário e o crucifixo na mão. O profeta Amós, no capítulo 8, no versículo 11, o profeta vai colocar uma passagem que é impactante para todo cristão desses tempos, especialmente. Amós, no capítulo 8, no versículo 11, ele fala assim: haverá um tempo que haverá fome e sede sobre a terra. Não há fome de pão, não há sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Haverá um tempo que haverá fome e sede da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que me acompanha, Deus está te dando a oportunidade hoje para voltar para o projeto. Deus está te dando a oportunidade hoje para voltar para o hálito da vida. A Sagrada Escritura lê lá, narra no livro do Gênesis, que Deus modelou Adão. Deus pegou do pó da terra e modelou Adão. Deus trabalhou Adão. Diz a Sagrada Escritura que Deus levou um momento para cada ser vivente, mas para Adão ele se dedicou, ele trabalhou, ele se alegrou na criação da humanidade. E fala que Deus soprou nas narinas de Adão o hálito, o sopro de vida. E houve o primeiro batimento cardíaco da história da humanidade.
Deus modelou Adão com amor. Deus teceu Adão com amor. Deus sonhou com o projeto na vida dele. Nós somos aquela descendência. Você é o novo Adão, configurando o novo Cristo. Você também foi sonhado. Você também foi trabalhado. Você também foi tecido pelo projeto, pelo sonho, pelo plano de Deus. Ele quer você de pé, ele quer você combatendo, ele quer você na igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 18, vai dizer que Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja. Quem é o cabeça? Cristo. Quem é o corpo? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Foi isso que eu li aqui em Coríntios. Nós somos aquele corpo. E o que fazemos agrupado naquele corpo? Cada órgão do corpo, ele tem uma serventia, ele não é dispensável. Eu não posso dizer, eu não preciso do coração, eu só preciso do fígado. Eu não posso dizer, eu não preciso do fígado, eu só preciso de um rim. Eu não preciso do rim, eu não preciso do intestino, porque parece mole, porque parece nojento, porque parece estranho. Eu não posso viver sem ele. Eu não posso dizer, eu não preciso do braço, não preciso da orelha, não preciso do dente, não preciso do olho. Eu preciso de tudo que Deus me estruturou. Assim é cada um de vocês dentro da igreja, a casa de Deus, o habitat de Deus. A igreja, ela nasceu ali, do lado aberto de Cristo, do mesmo lado adormecido de Adão. Dali nasce a igreja de Cristo, configura o catecismo da igreja católica. Então ali você pode entender que a igreja nasceu. A igreja, a manifestação pública da igreja, é aquilo que descreve Atos dos Apóstolos no capítulo 2. E você vê que Pedro, outrora, quando tinha negado Jesus, Pedro era um homem fraco, Pedro era um homem vacilante na fé, mas quando Pedro recebeu um derramamento do Espírito Santo, Pedro pregou e converteu 3.000 pessoas. Pela força de Pedro? Não, pela vontade de Deus. Mas Pedro aceitou. Se Pedro dissesse, eu não quero aceitar isso, Jesus respeitava. Assim como respeita você que se afastou da igreja. Mas esse não é o caminho da salvação. O caminho da salvação passa pela igreja. O caminho da salvação passa pela igreja. A igreja nada mais é do que a porta para o sacramento, que é a porta viva para a salvação da alma. Aonde é que se batiza que não for na igreja? Aonde é que se crisma que não for na igreja? Aonde é que está o sacramento da confissão, da comunhão, do sacerdócio? Você vê gente batizada debaixo de uma árvore? Você vê gente se crismando, sei lá, no teto de um prédio? É dentro da igreja. Então existem pessoas coach, pessoas confusas, pessoas perdidas. Eu não preciso ir para a igreja. Nós somos o corpo místico da igreja, onde o cabeça é Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 18. É por isso que ali 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15, o apóstolo São Paulo vai falar que a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus vivo, é coluna e sustentáculo da verdade. Essa igreja, ela precisa de muro. Essa igreja, ela precisa de gente. Essa igreja precisa de soldado. Essa igreja está precisando de profeta. E você que me escuta hoje, o chamado é para você. Levanta, cristão. Levanta, cristã. Se põe em ordem de batalha. Coloca joelho no chão. Rosário na mão. Cruz na mão. Jejum, penitência, leitura da Sagrada Escritura. Já está mais do que no tempo de você começar a abandonar o homem velho e a mulher velha. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Deus está te chamando para uma história nova. Deus quer inaugurar o novo na tua vida. Deus quer te batizar no Espírito Santo. Deus quer te chamar para as águas profundas. Mas Ele precisa do teu querer. Ele precisa do teu sim. Ele precisa da tua vontade. Porque o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Sem você permitir, Ele não invade. Carro parado no topo da ladeira, ele desce sozinho. Para ir para o inferno não precisa fazer nada, é só cruzar os braços. Nunca matei, nunca roubei, já está condenado.
Para ir para o céu é só de foguete, cristão. Para ir para o céu é com boa vontade. Ali, Evangelho São Mateus, capítulo 11, no versículo 12. Desde o tempo de João Batista, o céu é arrebatado à força. E são os violentos que a conquista. Violento com o meu irmão? Não, não, não. Violento contra a nossa carne. São Paulo coloca aquilo ali em Gálatas, no capítulo 5. Crucifica a sua carne para ser cheio do Espírito Santo. Aí está o ponto final da minha pregação. Eu comecei falando especificamente de São Paulo e Coríntios. Eu passei para a nossa atualidade e a gente vai agora para o que é o recheio para você voltar a combater o bom combate. Você precisa se encher do Espírito Santo, porque não é tua força, não é teu braço, não é tuas palavras bonitas, não é o teu querer. Destrói esse próprio altar que a gente constrói achando que a gente é bom. Nós não somos bons. Nós não somos bonitos, nós somos um monte de pó. Você tem pecado, tem um pecado, mas aqui tem um ponto muito importante: o pecado mortal e venial. O pecado mortal e o venial. Então é preciso que a gente desperte para tudo isso aqui. Deixa eu tomar uma águazinha que a gente volta. A palavra do Senhor fala em 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, que diz: quem diz não ter pecado é um mentiroso. João está dizendo, o apóstolo João está dizendo: eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. Não vou nem conjugar o verbo, eu sou pecador, tu é pecador, nós somos pecador. Não. 1 João, capítulo 3, no versículo 8, vai dizer assim: quem peca é do demônio e Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. E agora encrencou. A gente é o que mesmo? Aqui eu te dou uma distinção. Quem vai explicar isso para a gente claramente é o Catecismo da Igreja Católica, num parágrafo 1854. Lá vai te explicar o que é pecado mortal, o que é pecado venial. O Catecismo da Igreja Católica, num parágrafo 1035, vai dizer: quem morre no estado de um só pecado mortal, sem o arrependimento é muito importante eu citar. Porque a misericórdia de Deus está no teu querer. Deus não bota ninguém no inferno. Suas decisões têm consequência. Se você rala joelho, se você faz jejum, se você faz penitência, se você pede perdão, se você se arrepende, se você não desiste, Deus não vai honrar a tua fé? Não é esse Deus que eu prego. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó lhe honra a fé. Mas se você diz o importante é o amor, que todo mundo tem pecado, que nhenhenhê, você está se condenando por conta própria. Então não é Deus, é você. Deus, ele perdoa quem está arrependido. Não se trata de pecado. Todos somos pecadores. Mas precisamos se arrepender. Precisamos voltar atrás. Precisamos, como diz a carta de Lamentações, bota a tua cara no pó. Uma vez que tu começa a entrar nessa linha de entendimento, Deus vai te levantar. Deus vai te sustentar. Deus vai te fortalecer. Deus vai te munir de as batalhas espirituais. Você vai ter esse profeta que Deus quer. A igreja está precisando de homem e mulher que pague o preço da verdade. A igreja está precisando mais do que nunca de testemunhos fiéis, de sacerdote santo, de pai de família santo, de noivo santo, de casais de namorado santo, de adolescente santo, de anciões santo. Não santo por se achar santo, mas busque sua santidade olhando para a cruz. Deixa as pessoas falar o que quiser, as pessoas vão falar de qualquer jeito. Se tu anda a Bíblia, virou fanático. Se largou a Bíblia, virou pagão. Se vai para a igreja, virou santo. Se largou a igreja, virou maluco. Se você não olhar para Cristo e somente para Cristo, você nunca vai agradar a Jesus. Porque hoje virou um modismo agradar as pessoas. Eu não prego para agradar as pessoas. Eu não prego para ofender. Não tenho interesse nenhum de te ofender. Sabe por quê? Eu estou interessado nos meus pecados. Minhas penitências para eu morrer para minhas misérias. Eu quero me purificar em vida, que eu já estudei o purgatório, eu sei que o negócio não é muito bom não. Então procure você a morrer por seus pecados. Você vai prestar conta é para Deus, não é para o teu vizinho, não é para tua mulher, não é para tua esposa. Ah, não acredito nisso que esse tal Jean fala não. Um dia você vai morrer. Um dia eu vou morrer. Eu vou prestar conta é para quem? Deus vai olhar nos meus olhos. Evangelho São Mateus, ali no capítulo 25. Senhor, Senhor, não foi teu nome que eu pregava, usava a medalha de Nossa Senhora, caminho de Santo Antônio, isso, aquilo, aquilo outro. Para Deus falar assim, eu nunca te conheci. Preste atenção.
Eu estou no risco, você também está. Então é tempo de você se preocupar com sua salvação. E quando você se preocupa com a salvação do irmão, você está edificando a sua. Quando você é testemunho para o seu irmão, você edifica a sua. Sabe quem fala isso muito bem? Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena vai dizer assim: é dever de todo cristão edificar o seu próximo com a vida santa, justa e honesta, dizia Santa Catarina de Sena. É um dever meu, um dever seu. Quando você busca amar a Deus, e aqui é muito importante destacar a palavra amor. Não é que você vai renunciar ao pecado por medo. Não é que você vai renunciar ao pecado por medo do inferno, porque o pecado parece duro. Não. Você precisa amar a Deus de uma maneira tão profunda que você vai começar a aceitar a vontade de Deus. E aceitando a vontade de Deus, ele vai enviar as cruzes. Aquela cruz não é porque Deus não te ama. Aquela cruz é porque Deus te ama. É o contrário. É para te purificar de quem é você. É para me purificar de quem sou eu. E quem sou eu? Gênesis capítulo 3, versículo 19. Eu vim do pó e ao pó vou retornar. Santo Afonso Maria de Ligório, aquele santo bispo e doutor da igreja, ele tem um livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Maravilha, recomendo. Preparação para a morte. Ele fala assim: queres saber quem tu é de verdade? Santo Afonso fala: chega na porta do cemitério e contempla teu futuro. Ele fala: somos alimento para verme. Aqui acaba o orgulho, aqui acaba a vaidade, aqui acaba a soberba, aqui acaba a maluquice toda. Somos miseráveis, gente, mas precisamos de Deus, precisamos edificar o nosso próximo, precisamos levantar em ordem de batalha. E você hoje que está sendo convocado, volta para a igreja, volta para a casa de Deus, volta para o teu ministério, volta a servir. Você é muito importante quando você faz uma comida gostosa para um retiro. Você é muito importante quando você ajuda no carro para chamar as pessoas para a igreja. Você é muito importante quando você simplesmente incentiva. Você que faz o arranjo de flor, aqueles arranjos de flor bonito, delicado, até é dom, não é minha praia, não é minha área, eu só elogio, eu só exalto, é lindo também. Santa Teresinha do Menino Jesus vai dizer assim, que nada é pequeno quando se faz com amor. Se tu tá fazendo por Deus, tu tá ofertando para Deus, você vai devolver o talento que Deus te deu. Então muitas vezes hoje se perde o sentido de olhar pro talento do irmão. Talvez aquele irmão, ele recebeu 5 de Deus, mas ele tem que devolver 10. Talvez você recebeu 3, mas que tem que devolver 6. Se você está destinado a devolver 6, por que você vai se preocupar em devolver 10? Não depende da tua salvação 10, depende da tua salvação 6. Se preocupa com 6 que Deus quer de você. Ele te deu 3, você tem que dar 6. Então, se Deus te chamou para cantar, cante. Se Deus te chamou para ser intercessor, se vocês entendessem o que é a beleza do intercessor. Aquela pessoa simples, quieta, num canto, com texto, com rosário, com ofício. É o instrumento. Todo pregador necessita de intercessor. As palavras do pregador são os intercessores. Então o intercessor, ele é lindo aos olhos de Deus. E nesses tempos que vivemos, a igreja precisa dessa riqueza de união, porque Jesus vai dizer: todo reino dividido, ele se acaba por si mesmo. Então, assim, se a igreja entra nessa contradição, eu quero cantar, eu quero pregar, o outro eu quero fazer não sei o quê, o inimigo semeou e virou as costas. Ele se destruiu por si só. Então você é convocado a vir amar a Deus com a vida na Santa Igreja. Você é convocado a servir. E hoje precisamos de missionário em todas as áreas, em todos os lugares, em todo sentido. Você prega muito, não há conversa. Talvez a pessoa que você esteja conversando hoje, somente Deus deu a você a oportunidade de alcançar o coração dela. Só você pode isso. Eu não posso, a irmã não pode, a outra irmã não pode, mas você pode. Então você é missionário na vida dela. Deus quer te usar. Se você for de Deus, você impacta também. Você insiste, seu testemunho arranca. E é necessário que você viva isso. Não é com a intenção de você ser visto, é a impressão só de servir. E hoje perdeu essa verdade. E hoje eu peguei muito esse tema, porque eu sei que ele vai causar na vida de muitos. Porque eu estou vendo hoje, desculpa a expressão na parte de alguns, não agravando a todos, que hoje o ministério não é mais para servir, é batalha, parece uma corrida. As pessoas estão muito preocupadas com a vida do outro, estão esquecendo a sua.
Está muito preocupado com a pregação do outro, está esquecendo a sua. Está muito preocupado com eu quero pregar igual fulano, eu quero pregar igual ninguém, eu quero pregar igual eu, estou feliz como eu sou. Vai rezar, vai botar o joelho no chão, vai pedir a Deus a tua salvação. Tua salvação depende da maneira como tu olha para ele, não para o irmão. É importante isso. Uma vez que isso é esclarecido pela graça de Deus, é claro, não é pelas minhas palavras, os soldados de Cristo organizados dentro da igreja, vocês são fortes, vocês são mais. Vocês podem captar a alma para Deus. Você pode cantar bem, você pode interceder bem. Você que organiza, até na sua paróquia, dentro do colégio, um adolescente com um terço na mão, você é instrumento de Deus. Um adolescente com um rosário na mão, você prega e prega maravilhosamente. Um adolescente que bota a camisa de santo, não tem medo das pessoas que vão fazer chacota. Você é instrumento fervoroso do Senhor. Ah, mas vou fazer gozação. Ali agora eu vou entrar agora em São Mateus no capítulo 5. Bem-aventurados são quando fazer gozação de você. Você é um bem-aventurado quando fazer gozação de você, quando rir de você, quando duvidar de você, quando escarnecer você. Olha para cá e diz, dá um glória a Deus de maluco. Ô, glória, deixa falar. Ali que não. É tempo de combater o bom combate da fé. É tempo de se levantar com decisão. Eu quero, eu posso, eu consigo. Que nem aquele cachorro pequeno que morde e não solta. É tempo de buscar Deus que nem aquele cachorro. Não larga a mão de Deus por nada. É tempo. Tua salvação depende disso. Quem te garante que amanhã tu vai ter oportunidade? Quem te garante que hoje à noite vai ter oportunidade? Quem te garante? São Cipriano de Catargo, são dos pais da igreja, ele fala uma coisa importante. Cada pessoa nasce com uma corda no pescoço. E a cada dia que passa, aquela corda vai sendo mais apertada. Quem vai saber o dia de nossa morte? Você sabe, eu não sei que dia Deus vai me chamar. Eu preciso me preparar o máximo do máximo. Eu nunca vou estar pronto o suficiente. Porque se Deus está me deixando vivo, é a misericórdia de Deus para isso. Se Deus está me deixando vivo, é o amor de Deus para isso. Você é o chamado. E a igreja hoje precisa de união. E é impressionante como os inimigos da igreja, eles se organizaram. Eles se ordenaram, eles se uniram. Aquilo que diz São Mateus capítulo 5, versículo 13, versículo 14. Sede sal da terra e luz do mundo. Você é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Então veja, se os inimigos estão organizados, é tempo de se organizar. Não olhe para ninguém. Você tente conta própria. Você pode se evangelizar com um vídeo nas suas redes sociais. Você pode evangelizar com uma camisa. Você pode... Gente, vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar? Estão vivendo um tempo onde as pessoas estão sedentas de Deus. Deus precisa de você. Cada pessoa no seu lugar. Cada pessoa na sua poltrona. Aquele que canta bem pode converter com canto. Aquele que organiza. Você pode converter uma pessoa com pregação dos outros. Olha no meu Instagram aí. Meu Instagram eu só faço postar vídeo dos outros. Eu sei. Eu tenho convicção de que isso ajuda muitas pessoas. Eu posto vídeo de outras pessoas. A palavra me convenceu, pode convencer outros também. É uma maneira de evangelizar. Sua maneira de conversar, sua maneira de todas as maneiras. O chamado hoje para finalizar a pregação você tem seus dons, assim como São Paulo teve confusão em Coríntios, temos hoje na nossa atualidade. Assim como teve perseguição a cristão naquele tempo, estamos tendo na atualidade. Deus te quer e te quer de pé para combater o bom combate. Não olhe o ministério do irmão, olhe o teu ministério. Onde é que você se encaixa? Qual é o teu carisma? Onde é que você serve bem a Deus? Onde é que você tem um lugar? Você pode ter um lugar, nem que seja com sua roupa. A roupa de uma mulher hoje bem modesta. Para mim, eu dou um sorrisão. É uma maneira de pregar. Você acha que não? O mundo vai te perseguir. Quando começar a perseguir, igual glória. Eu estou maluco por Deus. É preciso que se levante com essa convicção. O inimigo vai te tentar. Mas o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistir ao demônio, ele fugirá para longe de vós. Para longe de vós. Resista, persista, pague o preço, acredita e combata o bom combate da fé. Aquilo que fala São Paulo, 1 Timóteo 6,12. Amém?